tudo ok? Boa noite. Tá bom, então. Então, a gente vai dar sequência à nossa aula, tá, pessoal? Hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre feridas, tá? Falar sobre tipos de feridas, tipos de cicatrização, de curativo, tá bom? Nem todas aqui vão ser feridas de urgência e emergência, né? A gente tem vários tipos de feridas, né? Vários tipos de classificações de feridas, tá ok? Mas nós precisamos saber, né? E principalmente saber quais são aquelas que vão requerer mais atenção, que vão ter um cuidado maior, mais aprofundado, uma atenção maior, feridas que vão ser de urgência e emergência, onde a gente vai ter que oferecer, né, ao paciente um cuidado imediato, né, um cuidado rápido para tentar ali controlar o caso dele, reverter, tá bom? Então, hoje a gente vai estar abordando um pouquinho aí sobre feridas e curativos, tá bom? E dentro desse tema tem vários subtemas, né, para estar falando. Igual eu falei, nós temos tipos de feridas, a classificação de cada uma, nós temos classificações das cicatrizações, tipos de cicatrizações, nós temos aí os tipos também de coberturas que podemos utilizar, tá bom? Nessas feridas. E eu vou estar mostrando para vocês hoje esses tipos, tá ok? Então, vou aqui para os slides. Pronto. Pessoal, então, iniciando, né, a nossa aula, nossa pele, ela tem 3 camadas, correto? Todo mundo já deve ter aprendido sobre isso, né? E nós aí temos a divisão de epiderme e hipoderme, tá? Primeira, segunda e terceira camada da pele, ok? E quais são as funções da pele, a função da nossa pele? É o quê? É a termorregulação, tá? Ela tem função sensorial também, função metabólica, função de comunicação e função de proteção. Então, ela tem vários tipos, né, de funções. Então, a ferida, ela vai ser aí qualquer lesão que vai comprometer a integridade da nossa pele, tá? E tecidos subjacentes, tá? Que vão ser o quê? O tecido subcutâneo, tecido muscular, tá bom? Podendo envolver aí tendões, podendo comprometer o osso também, né? Porque do tipo da ferida, ela vai atingir esses tecidos adjacentes, não somente aí até a terceira camada da pele, ela vai um pouco mais profunda, ok? Bom, a gente aqui vai falar um pouquinho sobre classificações de feridas, tá? Nós temos aí classificação quanto às causas, tá? Nós temos feridas que são classificadas como feridas cirúrgicas, tá bom? O que são essas feridas cirúrgicas? Elas são feridas que são provocadas intencionalmente, né? O que é intencionalmente? Que tem a intenção, né? Então, ela vai se dividir em incisa e excisão, tá bom? Feridas incisas vão ser quando não há perda de tecido, ok? E as bordas, elas vão ser fechadas por sutura. Então, vamos pôr aqui que uma ferida para tirar um cisto do dedo do meu paciente, né? Tirei esse cisto,
as bordas aqui são regulares, né? Nós vamos juntar essas bordas e dar os pontos, né? Nós vamos suturar. Então, isso é um tipo de ferida cirúrgica por incisão, tá? E nós temos por excisão, que é onde a remoção de uma área da pele, tá? E esse tipo de ferida cirúrgica costuma ser por que você vai tirar um pedaço, né, daquela pele ali para doar para outro lugar, tá? O que a gente chama de enxerto, ok? É uma área doadora. Então, você teve uma ferida no pé, onde morreu aquele tecido ali, chegou até a cavidade óssea do meu paciente, né? E aí, nesse período de cicatrização dele, nós fizemos um enxerto nesse paciente. Nós tiramos ali, fez uma raspagem, removeu uma área da pele da coxa para pôr no pé desse paciente, onde houve essa necrose, onde houve essa perda ali de pele, tá? Então, a gente fala que é uma área doadora, tá bom? Tirou de um lugar para pôr em outro, ok? E nós temos a classificação das feridas por cirurgias e procedimentos diagnóstico, tá? Que vão ser eles o quê? Uma punção de subclávia, que são punções mais profundas, ok? Uma biópsia, onde você pode tirar um pedacinho da pele daquele paciente, vamos pôr que ele está apresentando uma mancha na pele e ela é característica de câncer, então você corta aquele pedacinho ali para biópsia, aí você aquele pedacinho ali e você dá um pontinho nele, tá? Procedimento de cateterismo cirúrgico, dentre outros. Então, a gente tem a classificações de feridas cirúrgicas, onde ela se divide aqui em algumas classificações, tá? Nós vamos ter feridas traumáticas, tá bom, pessoal? Feridas traumáticas, elas vão apresentar uma urgência maior de atendimento, tá ok? E elas podem comprometer aí o nosso paciente. Vamos pôr assim que foi uma ferida traumática por arma branca, né? Ou então um acidente de moto com exposição óssea, né? Com fratura aí exposta, tá? São tipos de feridas traumáticas, ok? E aí, essas feridas traumáticas são aquelas que são provocadas acidentalmente por agentes, que são divididos em. Nós temos os agentes mecânicos, químicos e físicos, onde o mecânico vai ser por contenção, perfuração e corte, tá? O químico, ele vai estar aí relacionado a cosméticos, né, ou ácidos que caem na pele e causam lesões bem grandes, né? O físico vão ser feridas traumáticas quando o paciente ele é uma radiação, dana a sua pele, o frio ou o calor, né? O paciente que teve aí uma queimadura de terceiro grau, são um tipo de ferida que vai requerer uma atenção maior, um atendimento mais rápido, tá bom? Então, nós temos as feridas traumáticas, ok? Que são divididas em 3, tá? 3 agentes, mecânico, químico e físico, são lesões provocadas aí acidentalmente. Nós vamos ter as feridas tá bom? Que são o quê? São mais feridas que são escoriações, arranhões, tá? Onde ela apresenta condições assépticas sem micro-organismo, tá? Elas não são feridas infectadas, elas são livres aí de micro-organismos patogênicos que vão causar danos, né? Grandes aí à pele, à integridade da pele. Ok? Então, igual aqui a imagem está mostrando, esse paciente tem escoriação na mão, apenas arranhões, tá? E
é um tipo de ferida considerada limpa, ela não é infectada. E nós temos aí as feridas limpas contaminadas, tá? Que são lesões aí inferior a 6 horas, não tem 6 horas ainda, onde houve a lesão ali da pele, né? Entre o trauma e o atendimento, tá? Então, esse paciente, ele tem um trauma na pele, porém, ele foi atendido com menos de 6 horas, tá? Procurou aí o serviço de saúde com menos de 6 horas. Então, é considerado um atendimento aí livre, né? Uma ferida livre de contaminação significativa, tá? Ocorrem em tecidos de baixa colonização significativa prévia ou o ato cirúrgico, tá bom? Então, aqui, quando a gente fala de limpas e contaminadas, são lesões onde ocorreu com menos de 6 horas, tá? Com menos de 6 horas esse paciente já teve o atendimento. Ela não tem uma contaminação significativa, tá? Porque ela é de baixo, o tecido aí tem baixa colonização. E nós temos aí as feridas contaminadas, tá? Toda ferida contaminada é porque a lesão ela teve aí, ela ocorreu com mais de 6 anos, tá bom? Ela não apresenta sinal de infecção, porém ela é contaminada, tá? Porque ela ocorreu com um tempo aí maior que 6 horas, tá? São feridas acidentais, recentemente abertas, colonizada por flora bacteriana considerável, tá? Então, aqui o paciente, ele teve aqui na região do nariz, aqui a gente olha, a gente vê que elas estão separadas, né? E aqui ela já é uma ferida contaminada, porque essa criança, ela machucou por mais de 6 horas e só agora ela foi levada aí ao atendimento médico, né? E por conta disso, muitas das vezes não se sutura, tá? Esse tipo de ferida. Por quê? Porque ela já está colonizada ali por uma flora bacteriana considerável. E às vezes pode ter proliferação aí maior dessas bactérias, ok? Nós temos agora as feridas infectadas, pessoal. São feridas que têm a presença de agente infeccioso no local. Olha a situação da pele desse paciente. Característico que, né? O tecido desse paciente, tá? Então, ela você vê a reação inflamatória no pé desse paciente, tá bom? Onde tem destruição de tecidos, tem até presença de tecido necrótico, que é de tecido, tem presença de pus nesse tecido. Então, é considerado aí infectado. Contaminação grosseira também por detritos ou por micro-organismos como parasitas, que é o caso que, né, chama também pé de maracujá, alguns falam, porque olha aqui como é que parece maracujá quando a gente abre aquela pelinha, né, cheia de preto, que é o carocinho que tem a sementezinha tem dentro, né? E acaba que um nome mais popular conhecido, né, fala assim dessa forma quando esse pé se encontra dessa forma aqui, com parasitas nele, né, com miíase, larvas de mosca aqui, onde vai só aumentando, vai comendo o tecido, né, e isso aqui pode chegar até cavidade óssea do seu paciente. Então, os dois tipos aqui considerados feridas infectadas, tá? Você tem agente infeccioso no local dela.
E aí nós temos também a classificação quanto comprometimento do tecido, né? A gente conversou lá no início que a gente tem a divisão da camada da pele, né? Que são 3 camadas: epiderme, derme e hipoderme, e nós temos aí os tecidos que são adjacentes, né? Igual a gente falou aqui no início, que são o quê? O tecido subcutâneo, nós temos o osso, né? A cavidade óssea desse paciente também. Então, a gente aqui vai dividir a ferida, tá? Por comprometimento tecidual. Você primeiro vai classificar sua ferida. Qual é o tipo de ferida? Ela é traumática, ela é cirúrgica, ela é uma ferida infectada, né? Uma ferida limpa, contaminada. E qual é a classificação da sua ferida quanto ao comprometimento tecidual? Então, se a gente sabe, se a gente já conhece os tecidos adjacentes, né? As 3 camadas da pele, agora que a gente parte para esse comprometimento tecidual, tá? Onde o estágio 1, a gente vai ter o comprometimento da epiderme, ok? Que é a primeira camada, tá bom? Com formação de eritema em pele íntegra e sem perda tecidual, ok? Aquela parte ali da pele vai começar a ficar muito vermelha, tá bom? Mas ela ainda está íntegra, tá? E não tem perda tecidual. Então, é a primeira camada da pele. Então, a gente classifica, né, essa ferida, uma ferida de estágio 1, ok? Uma ferida de estágio 2, ela vai ter o comprometimento da primeira e da segunda camada da pele, tá bom? Ela vai ter comprometimento da epiderme e da derme, ok? Ou de ambas, onde vai ocorrer perda tecidual. Vai ocorrer perda tecidual? Olha aqui, a derme, ela já é uma camada um pouco mais abaixo, né? Então, se a gente atinge a derme, aqui a gente já começa a ter perda tecidual, ok? Se você atingiu a derme e abriu uma ferida, você já começa a ter perda tecidual. Estágio 1 atingiu ali a epiderme, né? Ela está apresentando aquela característica ali tema, porém ainda não abriu uma ferida, né? Ainda não teve perda tecidual. No estágio 2 já vai ter perda tecidual, podendo ser da epiderme ou da derme, tá? Ou atingir as duas ao mesmo tempo, ok? No estágio 3, a gente vai ter um comprometimento total da pele, tá? Ela vai atingir as 3 camadas da pele, ok? Podendo aí ter necrose dos tecidos subcutâneos, tá? Que são o quê? Tecidos adjacentes da nossa pele. E no estágio 4, a gente vai ter já um comprometimento mais extenso, né? Já é uma ferida um pouquinho mais avançada, onde a gente vai ter destruição total do tecido, tá bom? Vai chegar aí a ocorrer óssea ou muscular, tá? Também a necrose tecidual, tá? O que é a necrose, pessoal? É a morte do tecido, tá bom? Então, você tem perda aí de tecido, tá? Agora, a gente também classifica a nossa ferida de acordo com a profundidade que ela apresenta, tá bom? Você vai olhar para aquela ferida e vai ver qual é a profundidade dela, se túneis em volta dessa ferida, que assim, ó, que você vê que vai andando para dentro dessa ferida, tá bom? Então, quanto a esse tipo de classificação, nós vamos ter com profundidade superficial, tá? Ou parcial, que é quando atinge apenas a epiderme, podendo aí chegar na derme. Olha aqui, um corte no dedo desse paciente, né? Às vezes um corte de faca é só o superficial, só pegou ali na derme. Mas às vezes um corte de faca, ele pode ter
aí um pouquinho maior, né? E aí pode comprometer a segunda camada da pele, a derme, tá bom? Ou então a gente ter aí feridas com profundidade profunda, né? Feridas profundas ou total, que é quando você vai envolver os tecidos subcutâneos, tá? Onde você vai envolver aí músculos e ossos. Então a sua ferida vai ser bem profunda, podendo chegar aí à cavidade óssea, tá? Aí a gente está vendo uma cirurgia na região aqui do braço, né, do punho, e olha aqui, a gente já tem aí exposição de músculo, né? Então ela é uma ferida profunda, tá? Ou total. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a cicatrização, tá bom? Nós temos vários tipos de cicatrização, ok? E o primeiro tipo de cicatrização a gente chama de primeira intenção, tá? Quando não tem perdas de tecido, a borda da pele elas vão ficar justapostas, tá? Olha aqui, uma borda regular, tá bom? E você consegue juntar essa borda e fazer ela ficar certinha. Olha aqui como ela fica bonitinha novamente, através aí de sutura, tá? Elas são fechadas cirurgicamente. Nós vamos ter cicatrização por segunda intenção. Olha a diferença dessa ferida aqui para a primeira, né? A gente tem uma perda maior de tecido, então essa cicatrização aqui ela vai mais lenta, tá? Porque ela teve perda de tecido, então ela precisa passar por alguns processos, tá bom? Para começar essa cicatrização aqui e voltar à integridade da pele como era antes. Então, ela tem perda de tecido, as bordas elas ficam mais distantes uma da outra, tá? Elas não são regulares, ok? E elas vão ser mais lentas, tá? Do que uma ferida de cicatrização por primeira intenção, tá bom? Nós vamos ter aí feridas de cicatrização por terceira intenção, que vão ser feridas que são corrigidas, tá, cirurgicamente, formação de tecido de granulação, ok? Tecido de granulação é aquele tecido que está bem vermelhinho, bem bonitinho, você vê que é uma ferida que está livre aí de infecção, aquela infecção ela foi contida, não é contaminada, começou a aparecer um tecido de granulação e começar a melhorar essa cicatrização, tá? Às vezes nós temos fibrina e tecido de granulação nessa mesma ferida, tá? E aí nós temos que fazer, promover que essa ferida a gente começa a retirar essa fibrina ali, tratando aquela ferida, né, e que ela comece aí a formar tecido de granulação, o que vai começar aí a acelerar essa cicatrização, que vai ajudar nessa cicatrização e regeneração dessa pele, tá bom? Mas, por mais que tenha esse tecido de granulação, a pele ela vai estar irregular, né, porque a perda tecidual significativa. Então, a gente vai fazer uma correção cirúrgica, né? Para apresentar aí um melhor resultado estético. Vamos supor que esse paciente ele foi picado por cobra, né? E aí, a necrose do tecido desse paciente chegou até aí o osso desse paciente. E aí a gente tratou, conteve toda a infecção, começou a apresentar tecido de granulação, ficou bonitinho, né? E aí ele fez um enxerto nesse local, tá? Para tentar corrigir um pouco essa ferida, aí por conta de resultados estéticos, para não ficar tão desregular, né? Um tecido para o outro, um fica mais alto, outro mais fundo, né? E aí fez um enxerto para tentar a correção. Então, aí a gente fala, né, que é uma ferida de cicatrização por terceira intenção, tá? Onde é uma ferida que precisa ser corrigida cirurgicamente para tentar aí voltar mais próximo que era o seu normal ali, antes de ocorrer esse tipo de ferida.
nós vamos classificar as feridas também quanto o grau de abertura dela, tá bom? E nós vamos ter feridas abertas, onde a gente tem aí as bordas da pele afastada, tá bom? E aí, ela sendo mais profunda, a gente vê até camada de gordura aqui, dessa pele exposta, né? Aqui, ó, nós vemos túnel, ferida, olha esse buraco preto, olha esse aqui. Então, isso aqui quer dizer que ela está mais profunda. Ela não é apenas esse corte aqui. Se a ferida ela tem túnel, olha aqui um túnel na borda dela. Esse preto aqui, como se fosse um túnel mesmo, né? Escuro lá para dentro. Então, ela é uma ferida mais funda, né? Então, ela tem as bordas da pele aqui, ó, afastada. É uma ferida aberta, né? E nós temos ferida fechada, onde tem as bordas justapostas, que é o quê? Olha aqui, ó. A gente tem apenas aqui uma escoriação, né? Mas a pele, ela não é afastada como nessa primeira imagem. Então, ela é considerada uma ferida fechada, ok? E nós vamos ter feridas agudas, que são feridas o quê? São feridas recentes, tá bom, pessoal? E nós temos feridas crônicas, tá? E qual vai ser a diferença de uma ferida para outra, pessoal? É porque ferida aguda é uma ferida que ela foi causada recentemente, não dias, tá? Uma ferida, uma ferida aguda, ela foi causada, vamos pôr aí que ela tem 7 dias, né? Que tá essa ferida, né? Então, até 30 dias, pessoal, você pode considerar essa ferida aguda, tá? Ela é uma ferida recente. Toda ferida crônica, ela é uma ferida que ela é recorrente, tá bom? Ela vai e volta. Vamos pôr aí o caso de pacientes com diabetes, que abre muita ferida no pé. São feridas que demoram a fechar, tá? E são feridas também recorrentes. Vira e mexe esse paciente que não tem controle da glicemia dele, que não faz uso da medicação corretamente, tem problema de circulação, porque todo diabético ele tem risco a desenvolver problemas respiratórios, tá? E ele não faz uma dieta, ele não pratica uma atividade física, então ele não tem controle nenhum da sua glicemia, tá? Então ele fica suscetível a desenvolver esses tipos de feridas, tá? Ferida de pé já é mais difícil de cicatrizar do que em outros lugares. Quando o paciente ele é diabético, então fica muito mais difícil ainda, tá? Você fazer o controle aí dessa ferida. E além o tempo de cicatrização ser maior, ela pode ser recorrente. Eu demorei 6 meses para tratar uma ferida de pé diabético, né? Abriu no calcanhar do pé, teve exposição óssea, demorou muito tempo para fechar. Fechou, beleza. Daqui 1 ano, esse paciente retorna a abrir ferida nesse mesmo lugar. Então, é uma ferida recorrente, certo? Está acontecendo aí, vira e mexe, passa um tempo, esse paciente começa a abrir essa ferida de novo. Então, já é uma crônica, tá? Então, qual vai ser a diferença entre feridas agudas e feridas crônicas? Feridas agudas vão ser feridas que você consegue fechar ela em 30 dias, tá? A partir do 31º dia, ela é considerada uma ferida crônica, tá? E feridas recorrentes, que fecham e voltam, tá? Abrir de novo. Feridas, úlceras, né, venosas ou arterial que esse paciente tem, são recorrentes, demoram demais para fechar, é uma ferida crônica, ok? O paciente ele teve uma queimadura, uma extensão grande, em 3 dias fazendo curativo, bonitinho, teve a cicatrização dessa ferida desse paciente, que aí ele sofreu uma queimadura por agentes químicos, né? Então, esse tipo de ferida é uma ferida aguda, beleza, tratou, fechou, bonitinho. Agora, a ferida crônica já é mais um pouco, ela já é mais complicada, tá? Principalmente para cicatrizar e podendo ficar indo e voltando.
ok? Nós vamos também, pessoal, quando a gente analisa a ferida do nosso paciente, a gente também vai observar aí a coloração dessa ferida, tá? Porque a cor dela pode ser indicativo de algumas situações para a gente também, tá? Se a ferida tem uma coloração vermelha, né? Aquele vermelho vivo, ela tem um aspecto de ferida limpa, tá? Ela indica a presença de tecido de granulação, que é justamente esse tecido mais vermelhinho, né? Tecido de granulação saudável. É uma ferida, assim, que ela está tendo uma evolução boa, tá? Ela está já começando esse processo de cicatrização. Agora, quando você olha aí uma ferida de cor vermelho escuro, tá? Um vermelho bem escuro, com aparência fria, ela já vai ser indicativa aí que essa ferida está desenvolvendo, tá? Ou já está num processo infeccioso. Então, ela merece aí uma atenção maior, ok? Ou então a ferida ela pode apresentar uma cor vermelha opaca, tendendo a cinza, tá? Isso significa que aquele tecido de granulação que estava favorecendo a cicatrização da nossa ferida, ele está diminuindo. Então, essa ferida, ao invés dela estar avançando positivamente, está cicatrizando, ela começou a regredir, tá? E aí a gente precisa ver o que está acontecendo para, se ela está melhorando, agora começou a regredir, começou a diminuição desse meu tecido de granulação. É uma cobertura que estou fazendo errado, é o curativo que está sendo errado, então a gente precisa avaliar, saber avaliar a ferida para saber o que está acontecendo de errado, o que está prejudicando, tá bom? Para a gente aí mudar, né? E voltar novamente a ver que essa ferida ela está de acordo aí com uma cicatrização boa, né? Que é aquele vermelhinho, bonitinho, né? Onde a gente está vendo tecido de granulação ali presente, um tecido de granulação saudável, ok? A ferida ela também pode apresentar uma cor amarela forte, tá? Isso significa que há uma grande quantidade de material fibrótico. E toda vez que temos material fibrótico, a nossa ferida é uma ferida infectada, ok? E vai ter aí uma degradação celular também. E aí requer mais atenção, porque a gente deve conter esse material fibrótico, tá bom? Buscando aí a desenvolver o tecido de granulação saudável, ok? Toda vez que a sua ferida ela está apresentando uma coloração preta, né? Ela começa a apresentar aí tecido necrótico, tá bom? O que é o tecido necrótico? É muito comum em pacientes com úlcera por pressão, que hoje o termo correto é lesão por pressão, tá? Acontece muito em pacientes com ferida de pé diabético ou úlceras venosas e arteriais também pode começar a desenvolver o tecido necrótico se não for tratada corretamente, tá? Então, esse tecido necrótico é quando o seu tecido ele está morrendo, ok? Então, ali é um tecido que está tendo pouca circulação, pouca oxigenação, e ele começa a morrer. Então, a gente chama de tecido necrótico, tá bom? E ele começa a apresentar aí um odor também forte, um mau cheiro. A gente também observa muito, pessoal, a dimensão da ferida do nosso paciente. Tá? E você, quando vai fazer essa dimensão da ferida, você sempre vai olhar aí o comprometimento dela, a largura que ela apresenta, tá bom? A circunferência dessa ferida, igual essa aqui mesmo, ela apresenta bordas irregulares, né? Aí você vai observar a profundidade dela. Quando a gente observa a profundidade, o que a gente está buscando saber? Qual é o estágio dessa lesão, né? Qual foi o comprometimento residual dessa ferida? Foi só a derme, epiderme, lesão com exposição óssea, tá? Então, a gente sempre
classifica também a dimensão da sua ferida, tá bom? Sempre observando a largura dela, tá? Igual essa ferida que as bordas elas estão afastadas, ela tem bordas irregulares, é uma ferida que provavelmente aí chegou na derme do paciente, podendo ter alcançado a derme, tá bom? Então, isso aqui a gente classifica dentro aí da dimensão, a gente olha, tá? Especifica comprimento, largura, circunferência e profundidade da lesão quando verificamos aí a dimensão da ferida do nosso paciente, ok? E é importante, pessoal, toda essa classificação que a gente está falando aqui do tipo de ferida, da dimensão da sua ferida, estágio da sua ferida, é importante para você saber tratar ela, tá? Se for uma lesão traumática, principalmente aí por objetos pérfuro-cortantes, uma arma branca, ou então foi arma de fogo, ou então foi por impacto, né? Às vezes pode pegar a artéria, precisa conter sangramento com urgência, teve fratura exposta, precisa sempre de uma atenção maior. Então, nós temos, né, lesões que são onde a gente precisa oferecer um tratamento de emergência para esse paciente, com urgência, para tentar conter, né, a lesão do paciente, não piorar ela ou não causar danos a órgãos, né, literalmente, desse paciente, ok? Aqui nós temos algumas orientações gerais acerca das feridas, tá? Todo tecido necrótico, ou quando tem de corpos estranhos, eles devem ser eliminados, ok? Porque quando tem presença de corpo estranho ou tecido necrótico, isso vira meio de cultura para microorganismo, ok? Então, se não for eliminada, a tendência é só piorar, causando danos graves ao nosso paciente, tá? O processo infeccioso, ele sempre deve ser identificado e combatido, tá? Então, se trabalha em conjunto, ok? No leito da ferida desse paciente também a gente precisa observar isso, tá? A umidade dessa ferida, tá? Porque ela favorece aí a migração de tecido epitelial, tá? Ela ajuda aí na cicatrização. A ferida ela deve ser protegida de traumas e bactérias, a fim de evitar agressões ao tecido, tá? Então, a gente sempre deve proteger, evitar que haja proliferação de bactérias, onde possa aumentar o trauma daquela ferida, e aí ter formação e contaminação dessa lesão. E agora a gente vai entrar aí na fase do processo de cicatrização, tá? Da nossa ferida, onde a gente começa aí com a fase inflamatória, pessoal. Essa fase inflamatória é a reação local, danos, né? Teciduais ou por invasões de micro-organismos. Então, pessoal, quando você machuca, né? Ela é uma fase inicial aí da cicatrização, acontece a hemostasia, né? É uma reação vascular e inflamatória, tá? Você vai sentir dor no local, pode ter edema desse local, né? Calor, dor, e ela vai durar aí de 4 a 5 dias, ok? E aí começa essa produção de leucócitos, tá? Ele processo que ocorre no organismo como defesa à lesão tecidual, que vai envolver aí reações vasculares e celulares que destroem ou barra o agente lesivo e substituem as células mortas ou danificadas por células sadias, né? Às vezes a gente cai e vamos um pouco causa escoriação ali. Você caiu de moto e ralou o joelho e o pé. E aí você inchaço ali na região do pé, aquela lesão ela arde demais, ela queima demais, você sente dor naquele local,
justamente porque você está passando por essa fase inflamatória, tá? Onde você vai ter reações vasculares, celulares, tá? Onde vai ter a produção de leucócitos, onde vai começar a destruir e barrar esse agente lesivo, né? Essas células foram danificadas, esses agentes lesivos que estão querendo aí entrar no tecido e começar a substituir por células sadias. Então, começa esse processo de cicatrização. Então, nós temos aí a primeira fase, que é a fase inflamatória, tá? São sinais aí de inflamação, como a gente falou antes, o rubor, né? Esse rubor é quando você olha ali para a pele, aquele local onde você machucou, ele está bem vermelho, né? O calor desse local que está quente, a ferida pode um edema, você sente dor naquele local, tá? E quanto maior a área ferida, maior vai ser a duração da fase, tá bom? Problemas como infecção, corpos estranhos, permanência das fontes causais, elas podem exacerbar essa resposta e prolongá-las, tá? O normal é que essa fase inflamatória aconteça de 4 a 6 dias, ok? E aí nós temos agora a fase proliferativa, pessoal. Que é uma fase caracterizada pelo desenvolvimento do tecido de granulação, tá? Tecidos novos, tá? Onde vai ter aí o tecido de granulação sendo produzido, o colágeno e proteoglicanos também. Para o quê? Para formar aí tecidos novos, né? Então, vai ter o aumento da fusão tissular desse local, o aumento da oxigenação também desse local, porque toda vez que diminui perfusão tissular e a oxigenação, pode evoluir aí para uma necrótica, tá? Você começar a apresentar tecido necrótico. Então, o que a gente visa é o quê? Que nessa fase proliferativa tenha, né, o aumento dessa perfusão tissular e da oxigenação, que vai ajudar aí na produção, no processo de cicatrização, tá? Você vai ter a formação aí dos fibroblastos, que eles são ativados para elaborar o colágeno, tá? Então, começa também a produção de colágeno, que vai ser depositado no espaço da ferida, ok? E essa fase, ela costuma durar de 4 a 24 dias, tá? E nós temos aí a fase reparadora, como fase final, ok? Ou também, hoje é mais comum ser chamada de fase de maturação, tá? Esse termo, fase reparadora, caiu um pouco em desuso. Então, hoje ela é mais conhecida como fase de maturação, tá bom? Onde a gente vê que essa ferida, ela chegou aí na cor que a gente queria, né? O tecido ali de granulação, ele tá quase completo. Essa ferida, né, que antes estava muito feia, estava passando por aquele inflamatório, aquela fase inflamatória, ela já enterrou, o tecido já está rosinha, bonitinho, tá? Ele é caracterizado aí pelas mudanças que no tecido cicatricial, ok? O volume da cicatriz ele vai diminuir, tá? Gradualmente, e a coloração ela vai passar aos poucos de vermelho para o branco, né? Ela tá aquela ferida bem vermelha ainda, aí ela começa a ficar rosinha, começa a ficar branco e começa a voltar ao aspecto normal, tá bom? Então, isso é característico aí do tecido cicatricial. Essa cicatrização, ela já é quase completa, tá? O tecido de granulação, ele já está quase completo. E essa fase vai depender, toda a nossa fase de cicatrização vai depender muito do tipo de ferida, do que a gente falou e da dimensão da nossa ferida, né? Porque nós temos feridas que são mais graves, nós temos feridas agudas e nós temos feridas crônicas. Se a nossa ferida ela for aguda, ela vai ser rápido esse processo de cicatrização,
abrangendo aí os dias corretamente, a fase inflamatória de 4 a 6 dias, a fase proliferativa de 4 a 24 dias, né? E a fase de maturação de 4 dias a 2 anos, que ela pode levar, né? Então, se for uma ferida aguda, essa fase, esse processo de cicatrização, essas fases de cicatrizações, elas vão ser rápidas, né? Mas dependendo do tipo da sua ferida, se for uma ferida crônica, né? Elas vão demorar mais um pouco. Então, por isso que a gente deve saber fazer uma classificação correta da nossa ferida, tá? Porque aqui a gente dá uma média de dias, né? Mas o que acontece? Nós temos vários tipos de feridas. Nós temos, quanto à infecção da ferida, nós temos vários tipos. Ela pode ser uma ferida limpa, onde ela pode ser limpa e contaminada. Então, tudo isso vai interferir nesse processo de cicatrização, né? O comprometimento tecidual vai interferir, tá? Nessa fase aí de cicatrização. Então, aqui a gente dá uma média de quantidade de dias, né? De tempo, porém, depender muito do tipo da ferida, tá? De classificações anteriores da nossa ferida. Então, essa fase de maturação, que é quando já está no final ali do processo cicatricial, granulação quase completa, ela pode durar aí de 4 dias a 2 anos, tá? Nós temos feridas crônicas que demoram bastante tempo para fechar, tá? Então, a gente precisa avaliar muito a nossa vida para a gente ter uma noção de como vai ser esse processo cicatricial, ok? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre curativos, tá bom? A definição de curativo é que ele é um meio terapêutico, né, que vai consistir aí na limpeza e aplicação de uma cobertura estéril no local da nossa ferida, tá? Quando for necessário. Com a finalidade aí de promover a rápida cicatrização e prevenir também a contração da nossa ferida, tá? Ou então de ela avançar aí de uma ferida limpa para uma ferida infectada, ok? As principais finalidades aí do curativo promover a cicatrização, uma boa cicatrização, tá? Prevenir aí infecções, ok? Ele tem finalidade, o curativo ele tem a finalidade de proteger a nossa ferida contra traumas mecânicos. A nossa ferida pode ter outra classificação, porém, quando a gente não protege a ferida, ela pode sofrer ou tem algum comprometimento durante aí, o processo de curativo, usando alguma terapêutica que não vai ser muito bacana, a gente pode causar traumas nessas feridas, tá? Então, a gente precisa proteger essa ferida aí de forma correta e evitar que ocasione outros traumas nela, ok? Devemos promover a hemostasia dela, tá? Drenar ou absorver secreções e exudatos inflamatórios. Então, se você for fazer um curativo no seu paciente, você tem que avaliar essa ferida, né? Se for uma ferida muito exudativa, que está apresentando fibrina, a gente tem que aí optar por curativos, placas, né? Que vão absorver secreções, que vão absorver exudatos, né? Que causam essa fase inflamatória ali na nossa ferida, para ajudar o que? Ela evoluir aí para uma boa cicatrização, né? O curativo, ele também deve ter por finalidade diminuir a dor do nosso paciente, tá? Manter a umidade da ferida, isso é muito importante para ajudar no processo de cicatrização também, e fornecer aí o isolamento térmico dessa ferida. A limpeza da ferida, pessoal, ela vai ter o objetivo aí de remover, tá, o número de micro-organismos da superfície da nossa lesão e o excesso de exudato, tá bom? Então, temos curativos
que podem, nós temos placas de curativos que podem ficar 3 dias no nosso paciente, até 7 dias no nosso paciente, tá bom? Só que isso vai muito de ferida a ferida, tá? Se nós vendo ali que aquela ferida está muito exudativa, né? Apresentando muito exudato, talvez aquela placa de curativo que a gente utilizou não vai conseguir ficar naquele machucado até 7 dias, tá? Porque esse exudato, essa placa, ela tem função de quê? De puxar, né? De sugar aí esse exudato para começar a remover, né? Da ferida do nosso paciente, um debridamento político, né? Então, a gente tem que observar, porque está extravasando esse exudato, está na hora de fazer a limpeza, está na hora de trocar, tá? Então, a gente acaba tendo que estipular a forma de limpeza dessa ferida, né? Se é uma ferida que dá para ficar com aquela placa 3 dias, você está vendo que tem a indicação, né? O médico passou para trocar de 3 em 3 dias e você está vendo que não está vazio, que está bonitinho, aquele cultivo está limpinho, o paciente está tendo cuidado, beleza, dá para manter os dias, mas se está tendo excesso de exudato, está extravasando, né, para fora daquela placa que colocou no seu paciente, está na hora de trocar, tá? Então, a limpeza, ela vai ter o objetivo de fazer a remoção, tá? Desses micro-organismos, de tirar o excesso de exudato presente nessa lesão, tá? De começar a diminuir a fibrina que está presente na lesão do paciente, ok? Feridas limpas com granular não é recomendável as constantes manipulações, tá bom? O ideal vai ser limpar a pele e os adjacentes apenas com soro fisiológico, tá? Se a sua ferida ela tá limpa, tá apresentando tecido de granulação saudável, você começa a tirar aquela placa, tá? Aquela cobertura que você tá usando e vai estar lavando aí só apenas soro fisiológico. Dependendo de como está a cicatrização, você pode usar um AGE, né, um girassol, para ajudar aí na umidificação da pele também, né? Feridas infectadas e necrosadas, a gente deve irrigar a superfície da lesão, tá? A fim de remover os tecidos desvitalizados e o máximo possível de micro-organismos. O que são tecidos desvitalizados? Tecidos sem vidas, tá, pessoal? A ferida deve se limpar com gás embebida em soro fisiológico, tá? A ferida lavar abundantemente com soro morno e em jato. Pessoal, hoje, né, nós tivemos algumas atualizações na classificação e manejo de feridas, e a orientação que se faz é sempre lavar essa ferida com soro morno, tá? E sempre em jato. E como você consegue fazer o jato eficaz desse soro? Você usar uma seringa de 10 ml ou de 20 ml, tá? Uma agulha 40/12 e apertar essa seringa, né? Dando pressão. Por quê? Você está fazendo uma lavagem dessa ferida em jato, que está saindo ali, ela tem uma certa pressão, tá? E isso ajuda a remover o máximo possível de micro-organismos. Às vezes na pressa, ou não é costume de alguns profissionais, não se morna ali o soro, mas é importante que o soro esteja morno e que seja sempre feita a lavagem o mais abundantemente possível e em jato, tá? Tendo essa pressão aí para ajudar a remover esses micro-organismos. E a gente vai falar alguns tipos de curativos que a gente encontra, tá, no mercado e para que serve cada um, a contraindicação também, tá bom? Nós temos vários tipos de coberturas, de pomadas, porém cada um ele é específico, né? Contraindicação, dependendo do tipo de ferida, você não vai poder usar aquele tipo de placa, tá? Tudo isso a gente deve observar. Por isso, gente, que deve ser bem criterioso essa avaliação da ferida do nosso paciente, tá bom? E
sempre estar atento a essa questão, para a gente não causar danos a esse paciente, porque muitas das vezes o paciente chega com a ferida de um jeito, né? E sai dali com a ferida de outro, porque nós causamos dano a esse paciente, tá bom? Nós, de promovermos ali uma reabilitação, né? Nós fizemos regredir. Aquela ferida começa a denegrir mais ainda o tecido do paciente, em vez de começar, né, a melhorar. Isso a gente chama de iatrogenia, tá? Que é um erro da equipe, uma ferida iatrogênica, né? Que é causada aí por conta de um erro da equipe, quem está cuidando, porque não conhece os curativos que temos, as coberturas que temos, e aí usa uma cobertura que não é para aquele tipo de lesão. Então, você acaba ocasionando uma iatrogenia nesse paciente, tá bom? Que é o quê? É um erro do profissional. E aqui, ó, a gente vai ter esse tipo de curativo, tá? Que é um filme transparente, semeável, tá? Ele permite trocas gasosas entre a lesão e o ambiente. Então, ele tem uma manutenção aí de um meio úmido, tá? Ele vai promover o desbridamento autolítico, tá? Nós temos desbridamento autolítico e desbridamento manual. O desbridamento autolítico é quando você começa a remover esse excesso de exudato, né? Conter a infecção daquela ferida, conter aquela fibrina presente naquela ferida, tá? Por meio de curativos, né? De placas, de coberturas que você usa ali, que vai começar a puxar, né? Para fora daquela ferida ali e absorver aquele exudato, tá? E nós temos o desbridamento manual, que é o quê? Algumas úlceras, tá? Por pressão, que hoje a gente fala lesão por pressão, o termo foi atualizado. Às vezes ela está apresentando um tecido necrótico, né? E por debaixo desse tecido necrótico tem uma quantidade de pus, de exudato, e o desbridamento autolítico ele não está sendo eficaz, né? E aí, para a gente evitar que piore, a gente faz esse desbridamento manual, na mão mesmo, tá, pessoal? Usando bisturi, uma Kelly reta, né, que é uma pinça que nós temos, uma pinça não, um tipo de tesoura que nós temos, a Kelly reta, e também no desbridamento manual. Então, a gente acaba tendo que ter esse desbridamento na mão mesmo. A gente vai cortando esse pedaço aí, onde apresenta necrose, né? Tirando ele, fazendo toda aquela limpeza. É um tipo de desbridamento desconfortável que pode causar uma dor maior nesse paciente, né? Então, ele sempre é a última opção, tá? Se o desbridamento autolítico, infelizmente, ele está surtindo efeito, vai ser indicado aí um desbridamento manual, tá? Mas sempre tem que olhar, avaliar a ferida para ver se de fato precisa de um desbridamento manual, tá bom? O paciente está necrose, eu já vou fazer um desbridamento manual. Não, pessoal, calma, hoje a gente tem cobertura que faz desbridamento de tecido necrótico, né? Um desbridamento autolítico, não precisa ser manual, não precisa causar dor nesse paciente sem a necessidade. Você tem um carvão ativado com prata, a gente vai passar aqui agora, né? Que é indicado para esse tipo de ferida. Tá usando já tem alguns dias, não tá dando certo, esse tecido tá piorando em vez de melhorar, aí beleza, tipo um desbridamento manual, mas você não vai fazer isso antes de tentar um desbridamento autolítico, que é o desbridamento correto, né? O desbridamento autolítico feito ali a escolha correta dele para aquele tipo de ferida, tá? Porque se fizer a escolha também dessa placa, dessa cobertura, não vai adiantar nada. Entendeu? Então, tem que ser feito aí de forma correta. Aí, se de fato o desbridamento autolítico não estiver funcionando, aí se opta para um desbridamento manual, tá?
Então, esse tipo aqui de placa, pessoal, que a gente está mostrando, esse filme transparente semipermeável, ele promove o desbridamento autolítico, ele não é absorvente, então ele é contraindicado para ter grande exudato. Então, algumas placas de curativo, na embalagem dela, ele vem indicando, né? Tem algumas que vem 3 gotinhas, né? Que é o quê? É uma ferida exudato, né? Ou de grande não, de médio, né? Uma ferida de médio porte com pouco exudato e outras de grande com bastante exudato também. Então, ele vai fazendo essa indicação, às vezes, na embalagem dele também. Tem algumas placas mostrando para gente. Então, essa daqui que a gente está falando agora, que é o filme transparente semipermeável, se você pôr ele numa área com grande exudato, vai promover o desbridamento autolítico? Não, não vai, porque ele não é para isso, tá? Ele não é uma placa absorvente, ele não vai puxar exudato que está ali em excesso, tá? Ele não serve para isso. Aí você está usando uma placa errada, o desbridamento autolítico não está funcionando, porque está errado, né, o curativo, e aí um desbridamento manual. Tá tudo errado, tá? Correndo risco de causar uma iatrogenia nesse paciente. Nós temos aí no mercado também placas de hidrocoloide. Próximo aqui, ó, a gente vai ver a hidrogel, tá? E o alginato de cálcio. Então, nós temos placas hoje que vêm junto com o alginato de cálcio, tá? Ela é mais completa, não vem só a hidrogel. Aí vem complementando o alginato junto, que aí tem uma função melhor até. As placas de hidrocoloide, ela tem uma elevada capacidade, tá, de absorção e retenção de exudato da ferida. Então, se aqui você tem uma ferida que está com média ou baixa quantidade de exudato, tá, você pode usar a placa de hidrocoloide. Mas se for de grande exudato, tá, muita fibrina, hidrocoloide talvez já não vai adiantar tanto, tá bom? Ela vai aí promover um meio úmido que vai ajudar a facilitar, tá? Esse desbridamento autolítico e a regeneração tissular desse paciente, tá? Então, ela é indicada para quê? Para feridas com média ou baixa quantidade de exudato, tá? E feridas pós-operatórias, tá? Ou lesão por pressão, que apresenta média ou baixa quantidade de exudato, tá? Nós vamos ter aí a placa, pessoal, de hidrocoloide, ok? E ela é contraindicada em feridas infectadas. Então, se sua ferida ela tiver infectada, agente infeccioso, não é indicado esse tipo aqui de placa, tá bom? Então, aqui, ó, nós temos feridas com estrutura como tendão, músculos e ossos, também não pode fazer uso aí da hidrocoloide, porque ela não vai ajudar, tá? Na regeneração tissular e nem na cicatrização da ferida, tá bom? Ela também é contraindicada em feridas com exudatos abundantes, tá? Aquela ferida que está muito infectada, tem muito exudato, ela não é indicada, tá? E também em queimaduras não pode usar placas de hidrocolóide. Ela vai limitar essas trocas gasosas, tá? Ela vai dificultar a oxidação. Nós temos aqui, pessoal, a placa de hidrogel, tá? E nós temos também a pomada com alginato. Ela tem sua ação a sua ação aumenta a permeabilidade local, né? Então, se aumenta a permeabilidade local, ela vai aumentar a umidade, tá, dessa ferida, ok? Então, se está vendo que a ferida ela está muito úmida, você vai usar uma placa de hidrogel? Não, né? Porque a gente está querendo puxar um pouquinho, ela está muito úmida porque tem
dá também, né? Então, a gente tem que sempre observar se é uma ferida que ela está apresentando fibrina e ela está seca, né? Porque aí nós vamos ter que promover a umidade daquela ferida, né? Para começar a sugar, a puxar aquele contato, a infecção que está ali no local, né? E a gente tem que olhar para ver se essa ferida ela já está úmida, né? Porque aí a gente não pode ficar umidificando muito ela também, tá? Porque isso não ajuda. Em vez de ajudar, vai regredir. Então a gente tem que observar isso. Então a hidrogel ela vai aumentar a permeabilidade local, tá? A migração celular que ajuda aí no processo de cicatrização. Ela vai favorecer também o crescimento do tecido de granulação, ok? Então, ela vai proteger o leito da ferida de acontecer o quê? O ressecamento, tá? E a maceração. Ela promove autólise, não danifica o tecido de granulação, tá? E ela não é recomendado também para feridas infectadas ou que apresenta aí um exudato abundante, tá? O alginato de cálcio, pessoal, é a capacidade de absorver grande quantidade de exudato, tá? Ele é uma ótima cura aí para feridas que tem bastante exudato, fibrina, tá? E ele vai começar a fazer o quê? Começar a manter úmido o leito daquela ferida, tá? Então, uma ferida macerada, ressecada, o alginato de cálcio ele já é indicado, porque ele começa a promover a umidade dessa ferida, tá? E puxar esse exudato em excesso, mas ele tá ou aquela fibrina, tá? Ele vai ele ação antiálgica, tá? O que é antiálgica? Ele ajuda a diminuir a dor local, tá bom? E proteger as terminações nervosas, tá? E ele promove também o desbridamento. E aí ele é contraindicado em feridas que não têm exudato, tá bom? Quando a gente usa uma placa ou uma cobertura num tipo de ferida que não é indicado, a gente começa a denegrir, tá, essa ferida, sempre. Em vez dela avançar, né, dela começar a fechar, dela começar a cicatrizar, a gente vai começar a abrir essa ferida, tá? Podendo aí sair das camadas da pele, começar a atingir tecidos adjacentes quando está sendo feito errado, tá? E aí você gera um dano muito grande para o seu paciente. Então, o alginato de cálcio, se a sua ferida ela não tem infecção, ela não tem exudato, tá? Não pode usar. Ou se ela tiver um tecido com necrose seca, a gente que por debaixo desse tecido de necrose, a gente vai ter ali, pode ter pus, pode ter exudato, porém o alginato de cálcio, ele não vai umidificar, tá? Ele não vai acabar com essa necrose que tá seca, ok? E aí nós temos o carvão ativado, tá? O carvão ativado com prata, tá? É 100% de carvão ativado, impregnado com nitrato de prata 0,15%. Então, tá aqui a placa perfeita para feridas onde apresentam necrótico, tá bom? O carvão ele vai ter ação aí de absorção, tá? Então ele puxa bastante exudato, ele é indicado aí para feridas infectadas, feridas bem purulentas, tá? E a prata ela vai ter ação bacticida, tá? Os dois, a junção dos dois ajuda bastante que estão bastante infectadas, elas estão com bastante exudatos, bem purulentas, tá? Ela pode estar apresentando odor ou não, tá bom? Exigindo sempre um curativo secundário. Então, se você pôr a placa de carvão, você vai ter que fazer um curativo por cima, tá bom? Exigindo aí um curativo secundário, ok? E a ativado, ele é totalmente contraindicado para áreas que sofreu enxerto, tá bom? O seu paciente apresentou necrose naquele local,
e precisou fazer um enxerto porque teve grande perda tecidual, tirar uma parte da pele de um local para pôr em outro que perdeu, que teve grande perda, e aí você fez o enxerto, ele pode sim apresentar, depois desse exudato. Eu vou usar um carvão ativo porque tá demais. Não, gente, área doadora de enxerto, você não pode fazer isso, tá? Porque senão você vai denegrir essa ferida, tá? O enxerto, a gente, quando essa pessoa ela faz o enxerto, ela ainda passa por um processo onde vai ser avaliado se vai ter aceitação ou não, tá? Tem áreas que pega, tem outras áreas que não aceita, não pega. E aí você usando esse tipo de placa, você vai piorar, tá bom? Então não pode, tá? Locais que apresentar distúrbios da coagulação, tá? Não pode também usar o carvão. E feridas que já estão apresentando tecido de granulação. Então, se sua ferida ela está muito purulenta, muito exudativa, é uma ferida infectada, está apresentando necrose, você pode usar o carvão ativado com prata. É uma excelente cobertura para esse tipo de ferida, tá? Porém, ela é contraindicado para esses que falamos aqui por último, tá? Principalmente para uma ferida que está apresentando tecido de granulação. Sua ferida está apresentando necrose, colocou carvão ativado, melhorou, puxou toda aquela secreção, começou a apresentar tecido de granulação, suspende o carvão e escolhe outra placa que é usada, tá? Para aquele tipo agora de classificação da sua ferida, porque ela não é mais uma ferida lenta, nem com necrose, nem com grande exudato com mau cheiro, tá? Ela saiu dessa parte, ela tá avançando ali na cicatrização. Então, escolha outro tipo de cobertura agora, que é correspondente ao tipo daquela ferida, como ela tá? E nós temos o Dersane, tá? O AGE. Hoje nós temos várias marcas, tá? Então, a gente fala AGE. Às vezes a gente vai na farmácia e pede óleo de girassol, aí eles dão um óleo de girassol corporal, aquele normalzinho. Não, pede um óleo de girassol que tem o AGE, que são ácidos gráficos, tá bom? Ele é excelente, tá? Para tecido, para feridas que estão em fase de granulação. Excelente, 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 tá? Ele ajuda totalmente aí na regeneração tissular, tá bom? E são feridas que não têm infecção. Você já passou por esse processo aí de conter a infecção naquela ferida, ela está na fase de granulação bonitinho, você começa o GE, tá? Para ajudar a umidificar, né, hidratar, proteger o leito daquela ferida, tá bom? Ele ajuda aí a restaurar a pele na formação do tecido de granulação. Ele é excelente, tá? O paciente está querendo abrir lesão por pressão, né? Um paciente acamado. E aí, todo local de região de proeminência óssea tem risco de abrir lesão por pressão, principalmente que é muito emagrecido, né? Então, você pôr o AGE no hidratante que o paciente usa, ou passar o AGE puro em regiões de proeminência óssea, onde tem pouca oxigenação, né? Já é mais de abrir lesão, ele ajuda demais, porque ele ajuda a hidratar e restaurar a pele, né? Então, é recomendado também para esse tipo de paciente, ok? Nós temos aí a colagenase, que é um tipo de cobertura comum, né? A gente tem facilidade de achar essa colagenase, principalmente em PSFs, tá? E ela é indicado para feridas com crostas. Então, tá aquela ferida com crosta, ressecada, tecido necrosado, com fibrina, com exudato, a colagenase, ela é indicada, tá bom? Esses dias eu peguei um paciente que ela tava com tecido necrosado, tava com tecido necrótico, e aí tava no meio dessa tecido necrótico, né? E nas bordas estava apresentando bastante fibrina, tá? Que essa fibrina
é um tecido bem amarelado, sabe? E ele é mais ressecadinho. E por debaixo a gente sabia que tinha bastante pus, né? E aí a gente começou a utilizar a colagenase. Só que em vez de melhorar, ele começou a agredir, né? Ele teve uma melhora. Essa paciente não deu certo com a colagenase, ela se queimar muito. Lógico que assim, um pouco é a reação da pomada, né? Ela sente essa quentura, né? Mas quando o paciente ele reclama demais, ele diz para você que não está aguentando, que está queimando muito, você tem que observar se essa pomada espalhou para um tecido que está íntegro, tá? Porque um tecido que está íntegro não pode usar gás, porque vai comprar esse tecido, vai começar a abrir mais ferida ainda, tá? Por quê? Porque a pomada ela tem ação enzimática, tá? Então, assim, onde tem tecido sadio, tecido de granulação, ela não pode ser, não pode colocar, tá? Não é recomendado colocar. Então, aí essa paciente não estava dando certo. Então, se a gente viu que ela estava tendo uma reação negativa a essa pomada, o que você faz? Você está passando? Sendo que você viu que, em vez de melhorar, está piorando? Não. Suspendeu e começou a utilizar a placa de hidrocoloide, tá? Que também puxa secreção. Porque aí fez, como não estava funcionando, né? A colagenase para tirar aquele tecido que necrótico, infelizmente não se tinha outra cobertura, né? A gente não tinha placa de carvão ativado para fazer o procedimento, o desligamento autolítico, né? Pela placa, a placa puxar, a placa remover aquele tecido necrótico. A família também não tinha condições de comprar essa placa, então teve que fazer o debridamento manual, né? Então a gente fez o debridamento manual, tirou todo aquele tecido necrosado no debridamento manual, saiu bastante secreção da ferida também, né? E aí a gente pôde realmente ver a profundidade da ferida, né? E aí quando a gente tirou todo esse tecido necrótico, toda aquela fina, e o exudato que estava em excesso, aí a gente entrou com a placa de hidrocolóide, que aí já estava com um exudato médio, né? Já não estava mais com tecido necrótico, porque infelizmente, como a gente não tinha a cobertura, a família não tinha condição de comprar, então a gente tem que optar por dar jeito. Então, faz o debridamento manual, tá? É sempre a última escolha. Tanto que iniciou o tratamento dela com a colagenase, mas ela é uma paciente que teve uma reação super negativa ao uso da colagenase. Ela não dava conta da colagenase, de jeito nenhum. E realmente começou a piorar. Então, a gente suspendeu a colagenase, não tinha placa de carvão ativado, e aí a gente fez debridamento manual e começou após aquele excesso, né, com debridamento autolítico com a placa de hidrocoloide, que aí já estava com médio exudato, não estava mais com tecido necrótico, tá? Então, a colagenase, ela vai promover a retirada do tecido necrótico superficial, tá, pessoal? Se é uma necrose que já está mais avançada, você vê que pode estar pegando aí tecidos subjacentes, a colagenase ela já não vai resolver, tá? Então, a de carvão ativado, se você tiver, é a indicação perfeita. E aí ela vai para a remoção desse tecido necrótico superficial, tá? Por ação enzimática. E ela não afeta aí a produção de colágeno desse paciente, onde o tecido sadio ele se encontra ou o tecido de granulação. Ela só vai tirar mesmo aquela parte que está necrosada, né? E acabou. Aquele tecido que está por debaixo, né? Que ainda está íntegro, ela não vai afetar, tá bom? Porque é muito comum quando não é uma necrose profunda, né? Por debaixo dessa necrose, a gente vai ter um pouco aí de exudato, tá? Pouco ou muito exudato por debaixo dessa necrose. Então, ela só vai tirar esse exudato, que é
pouco, que é superficial, né? E aí a gente começa a tratar o que está por debaixo. Nós temos a sulfadiazina de prata, tá bom, pessoal? Muito usada mesmo em quem apresenta queimaduras, tá? Ela é usada aí na prevenção de colonização e tratamento de ferida queimada, tá? Só que a sulfadiazina de prata, a gente tem um porém com ela. Toda cobertura que você usa no seu paciente, toda pomada, toda placa que você usa, você precisa saber até quanto tempo você pode deixar no seu paciente. Uma placa de carvão ativado pode deixar até 7 dias daquele paciente, tá? Se não extravasar. Tá? Se você colocou aquela placa ali, colocou gazinhas por cima, fechou com a tala e está vendo que ali na tala, na atadura que você passou no pé daquele paciente, tá ficando amarelada, você está vendo que está puxando e está começando a dar aquele mau cheiro, é porque está na hora de trocar, já passou. Ah, tá com 2 dias, beleza. Você não vai né? Porque senão aquela placa que você colocou, em vez de ajudar, vai começar a piorar. Começa a virar uma colonização ali para aquele seu paciente, tá? Você pode começar a ter uma colonização ali, porque se está extravasando, né, secreção para a sua atadura, tá? A placa de carvão ativada, ela precisa de um curativo secundário, está extravasando já para esse curativo secundário, você tem que tirar, você tem que fazer a limpeza, tá? E trocar a placa. Porque se você deixar, vai começar a colonizar aquela região, tá? E a sulfadiazina de prata, ela precisa de uma atenção maior, realmente. Por quê? Você está com um paciente queimado, tá? A sulfa, ela dura aí no máximo 12 horas, tá? Após 12 horas, ela é colonização para bactéria, tá? Então, se você... É bom nem deixar esse tempo todo, tá? Quanto antes fizer a troca, melhor. Se você há 24 horas o paciente com aquele curativo, você pode saber que, em vez de você melhorar essa cura do seu paciente, você vai começar a ter fibrina nele, vai começar a apresentar exudato, vai começar a piorar, tá bom? Por quê? Porque ela tem essa duração de até 12 horas. Você não pode deixar essa pomada no seu paciente por mais tempo, tá? Porque até esse tempo ela vai ter prevenção de colonização e tratar a queimadura, tá? Por mais de 12 horas, ela vira meio de colonização de bactéria, tá? E aí começar a prejudicar, tá? A regredir a cicatrização do seu paciente. Então, você precisa prestar atenção, gente, no tempo que se pode deixar uma cobertura no paciente, tá? E se essa cobertura, essa placa que você deixou, não está segurando exudato, está vazando, tá? Está passando pela placa, hora de trocar, tá? Então, a sulfa, ela tem essa duração. Depois dessa duração, ela vira meio de colonização, ok? Então, se atentem para isso, muito importante. Ela é uma ótima cobertura para quem apresenta ferida de queimadura, tá? E ela, de fato, protege aí da colonização de bactérias no local dessa ferida. Mas se você deixar muito tempo, tá? 12 horas, ela faz o contrário, tá bom? Aí íons de prata, tá? Que vão agir diretamente na membrana plasmática da célula bacteriana. E isso ela previne a colonização de bactéria, tá bom? Nós temos também, pessoal, a papaina, que é ótima também. E só que a papaina ela tem que ter um cuidado maior para ela, porque a papaina ela tem a porcentagem certa de diluição, né? E isso ficado ali de acordo com a grama da papaina que você tem. Então tem que ser muito observado esse uso da papaina, tá? Para, em vez de
ajudar naquilo dali que ela tem ação, né, para ajudar ela começar a piorar, tá bom? Então, a papaina, ela vai produzir aí um desbridamento não prático, ok? Possui ação anti-inflamatória, por isso que a gente fala que ela é muito boa, tá? Mas o uso dela tem que ser com bastante cautela, bastante cuidado, tá? E ela ajuda aí a síntese de colágeno, o que ajuda aí também a acelerar o processo de cicatrização. Então, dependendo do tipo da sua ferida, se a papaina ela for indicada, ela é ótima, tá bom? Mas tem que ser aplicada com cautela. Curativo, qual vai ser o procedimento para você fazer esse curativo, tá? Você tem que lavar as mãos antes e após cada curativo que você fizer, tá? Mesmo que seja no mesmo paciente, o processo é o mesmo, tá bom? Você tem que verificar a data de esterilização nos pacotes utilizados para o curativo. Você tem que verificar a data do seu sorinho, você tem que verificar a data das gazinhas, tá? Dos pacotes de gazinha, dos pacotes de imagem, principalmente da sua cobertura que você está utilizando, tá? Porque se tiver vencido, não adianta, você não vai estar promovendo aí um curativo estéril para o paciente, ok? Você vai expor a ferida, tá? E o material o mínimo de tempo possível, porque se ficar muito exposta, o material muito exposto, ele pode começar a ser colonizado, tá bom? Utilizar material esterilizado, tá? Você vai pegar lá sua tesoura que é para fazer aí o curativo, né? Ajudar a segurar a gazinha para fazer a limpeza do local, tudo bonitinho. Tem que estar esterilizado, tá? Você usou aquela que é ali reta para fazer um curativo, aí você vai lá em outro paciente, você faz outro curativo. Você está promovendo aí uma infecção cruzada, tá? Não pode, tá? Porque você aí está promovendo meios de cultura para a bactéria e denegrir o seu paciente. Então, o material que você utiliza, ele sempre tem que estar esterilizado, tá? Principalmente as gazinhas também, que você faz a limpeza. Não é só lá pegar a gazinha, o pacote da gazinha tem que estar esterilizado. Se as gases estiverem aderidas na ferida, a gente não pode ir puxando ela, tá bom? Porque senão você vai causando trauma naquela ferida. Não pode. Aí pode começar a sangrar, machucar mais ainda, começar a profundidade daquela ferida. Tá? Então, antes de vocês tirarem essa gazinha, se você viu que ela está aderida, está grudada no leito ali da ferida, você tem que umedecer ela com soro, tá bom? Conforme você vê que ela for umedecendo, ela vai sendo retirada com mais facilidade, tá bom? E aí sim você pode retirar ela. Antes disso, não puxa, porque você vai machucar o paciente, tá bom? Você não pode ficar falando, de tossir ali na ferida, tá bom? O indicado mesmo é que a gente de todos os EPIs, tá? Porque a gente pode estar mexendo ali com meio de cultura. Então, a gente usa aí os EPIs também, utilizar uma máscara, tem que utilizar luva, tá? Cabelo sempre tem que estar preso, se usar uma touca, melhor ainda, tá? Que é a forma correta, né? Quando a gente faz alguns manuseios no paciente, do que você está mexendo, utilizar EPI sempre, tá? Considerar contaminado qualquer material que toque sobre locais que não estão esterilizados. Então, se você abriu a sua gazinha e aquela gazinha caiu fora daquele papel ali, daquele campo ali que estava esterilizado, ela é uma gase contaminada. Então, você não pode utilizar na ferida do seu paciente, tá? Você tem que descartar ela. A placa de curativo caiu no chão, tem que descartar, contaminada, tá? Ela aquele meio ali onde ela estava que estava estéreo e agora ela está contaminada. Então você vai trazer contaminação de fora para o leito da ferida, tá? Então tudo isso tem que ser analisado, tem que ter o cuidado, tá bom? Todo procedimento de curativo tem que usar luvas, tá bom?
sempre fazendo com pinças, tá? E utilizando técnica asséptica, ok? Então, não é para pegar a gazinha na mão e passar na vida daquele paciente. Você tem que utilizar pinças, tá? Aquela, então, uma pinça mesmo, se você achar que está te ajudando ali, mas tem que utilizar o objeto para fazer esse curativo e não pegar a gazinha na mão e ir passando ali. Porque sua mão vai ficar contaminada e você vai estar manuseando ali ainda material limpo, tá? E aí você vai tirar a contaminação de um local e jogar para outro que está esterilizado. Se houver mais de uma ferida, sempre tem que iniciar pela que está menos contaminada. Tá? Menos contaminado para o mais contaminado. E nunca ficar passando o mesmo lado da gazinha. Passou um, dobra aquele, passa o outro lado, tá? Você vai girando, tá bom? Para não passar o mesmo lado da gazinha, porque aí você vai tirando sujeira e voltando com a sujeira, tá? Não pode. Nunca abrir e trocar curativo de ferida limpa ao mesmo tempo em que troca contaminada, tá? É a menos contaminada. Inicia. Quando uma mesma pessoa for trocar vários curativos no mesmo paciente, deve iniciar pelos de incisão limpa e fechada, tá? Seguindo-se de ferida aberta e não infectada, drenos e, por último, as colostomias e fístulas em geral. Então, você tem um paciente que ele sofreu um trauma aí muito grande, teve que colocar uma bolsa de colostomia, né? Tá com feridas em alguns locais. Então, você vai ver qual é a ferida que está mais limpa nesse paciente. É a que está no braço dele, onde ele machucou também, onde ocorreu lesão. Então, limpa ela primeiro. Ocluiu essa ferida, você vai para outra, tá? Então, as infectadas sempre fica por último, tá? Que vai ser drenos, colostomias, fístulas em geral, ok? Ao aplicar ataduras, fazê-lo no sentido da circulação venosa, tá bom? Com o membro apoiado, tendo de não apertar em demasia. Então, sempre que você fechar a atadura, passa o dedo, tá? Para você ver se está muito apertado daquele paciente. Pergunta a ele também: olha, está muito apertado? Eu preciso que o senhor fale para mim se está muito apertado, tá bom? Porque se tiver muito apertado, eu preciso diminuir um pouco, porque senão isso é ruim para o senhor, tá? Não vai ajudar na sua circulação. Ah, tá um pouquinho apertado. Então, você refaz, tá? Você solta um pouquinho a atadura, tá? Para não ficar muito apertada, prejudicando aí a circulação do seu paciente, ok? Retiradas de ponto, pessoal, que entra um pouquinho aqui nesse assunto que a gente está falando, achei interessante falar sobre. Ele vai consistir, tá, no procedimento de remoção dos fios cirúrgicos, tá? E também tem com técnica asséptica, tá? O qual pode ser retirada total alternada. Tem alguns pontos onde a gente vê, deu 10 dias, tá? Pode ficar ali até 15 dias. 10 dias, a parte que desse ponto, ele está cicatrizado, está bonitinho, mas a outra parte ainda está apresentando um pouquinho de infecção, não está totalmente fechado, está bem aberto. Então, eu posso tirar aquele dali, ver se de fato está fechadinho, bonitinho. Esse aqui deixa mais, volta aqui depois. Ou então você tira ponto sim, ponto não, ponto sim, ponto não, para ver como é que tá de fato, se está fechado ou não. Tirei um ponto aqui, o segundo eu não tirei, o terceiro eu tirei e eu vi. Então, tá? Ainda pode deixar mais uns dias? Se pode, pede ele para voltar daqui tantos dias, tá bom? Tem sempre que prestar atenção para não passar de 15 dias, tá? Para não começar a colonizar aquele local, tá bom? E lembrando sempre que de fio cirúrgico, de pontos cirúrgicos, a técnica também tem que ser asséptica, tá bom? Limpa aquele local ali com gazinho esterilizado e soro fisiológico, tá bom? Utiliza o bisturi para retirar o ponto, tá bom? Então, você puxa sempre o fiozinho, tá? E ali onde está próximo ao
ponto, tá? Não em cima do nó, tá? Sempre ao ladinho do nó, você passa o bisturi naquele, que aí ele vai soltar e você vai puxar ele, tá bom? Tenha sempre uma gazinha separada, porque conforme você for retirando os pontos, você vai colocando nela. E no mostra o seu paciente, olha aqui, seu fulano, tá vendo? Todos os pontos foram retirados, tá bom? Não ficou nenhum aderido na pele, tá fechado bonitinho, tá bom? Então, você mostra também para o seu paciente, tá? Isso é um jeito de você prevenir, você mostrar para o seu paciente, arrancou todos. Se algum ficou aderido na pele, o corpo vai entender aquilo dali como um corpo estranho. Então, passando o tempo, ele vai expulsar aquele fio, tá? Mas você tem que orientar o paciente, não pode ficar calado, tá bom? Então, você vai expor ali apenas o lugar daquela incisão, tá? Onde teve o ponto cirúrgico. Você vai verificar a condição dessa cicatrização, tá? Você vai olhar se o fato está cicatrizado, se está sem infecção ou está com infecção. Você vai observar se a pele está com rubor ou não, se está saindo pus ou algum líquido secreção daquela incisão, tá? Ao redor da incisão, você vai ver se tem edema, se tá quente, tá? O calor, tá bom? Então, você tem que observar, tá? A condição da cicatrização no lugar dessa incisão, tá bom? Você tá sempre o fio logo abaixo do nó cirúrgico, tá? A pele. Cuidado, pessoal, para não estar machucando o paciente, tá? Porque você está fazendo manuseio de um pérfuro importante para tirar esse ponto, ok? Você tem que colocar os pontos retirados sobre uma gaze para no final mostrar ao paciente, como eu falei anteriormente, tá? E você tem que observar se todos os pontos saíram por inteiro, ok? E avaliar sempre a presença de secreção e deiscência nessa incisão, tá bom? Talvez, dependendo do corte, tem alguns que o médico ele não passa medicação, antibiótico e tal, tá? Dá o ponto, vê que é uma coisa pequena, não tem necessidade, manda fazer a limpeza do local, pronto e acabou. A troca do curativo todo dia, né? Lavar abundantemente com água e sabão e tal. Enfim, mas aí esse paciente ele está vindo para fazer o curativo e você tá saindo ali um puzinho que está apresentando secreção, está tendo uma evolução boa. Então passa para o médico estar avaliando, ver se tem a necessidade de entrar com antibiótico, ou se está tendo algum processo naquela incisão que vai ter que fazer a retirada daquele ponto antes da hora, tá bom? Tem que orientar sempre o seu paciente, ok? Então, você tem que fazer a avaliação sempre, tá? Até de acústico, que é uma coisa mais simples. Fazer a avaliação, tá? Ver a região se está apresentando rubor, secreção, deiscência, se está ficando quente, se está edemaciado, tá? E passar para ver se vai ser necessário outro tipo de procedimento aí com esse paciente, ok? Bom, pessoal, nossa aula encerra aqui, tá? A gente falou um pouco aqui hoje sobre feridas, as classificações, tipos de retiradas de, né? Alguém tem alguma dúvida? Quer esclarecer alguma coisa, acrescentar na aula, alguma crítica e construtiva da aula, que esse é o momento da gente estar esclarecendo as dúvidas, tá? Até segunda-feira vai estar sendo disponibilizado, tá? Um exercício com 10 questões, 5 questões referentes à nossa aula da semana passada, tá? E questões referentes a essa aula de hoje, tá bom, gente? O slide ele vai ser disponibilizado, tá bom? E o exercício juntamente, tá bom? Para vocês estarem fazendo. Alguém tem alguma dúvida? Quer acrescentar alguma coisa na aula de hoje?
Eu estava preparando bem essa aula. Ferida é muito interessante. Às vezes a gente acha que é simples, mas não é tão simples, né? Porque se a gente não souber fazer o manuseio da cobertura correta para a ferida desse paciente, a gente acaba denegrindo ele, né? Nós temos feridas onde o técnico ele pode estar fazendo o manuseio ali do curativo, tudo certinho. Agora nós temos feridas, dependendo do porte dessa ferida, né, da condição dessa ferida, tem que estar o enfermeiro junto, tá bom? Para estar avaliando, ou ele mesmo fazer esse curativo. Então, na dúvida, pessoal, sempre é bom perguntar, pesquisar, tá? Porque nesse caso de ferida, dependendo do tipo de ferida, aqui eu passei para vocês alguns curativos, mas a gente tem uma variedade muito grande de placas de curativo. Quando a gente fala de úlcera venosa, arterial, a gente tem casos, né, de úlceras que é indicado aí a bota de una. Então, nós temos aí gazinha de petrolato, né, que é indicado aí para paciente com áreas que fez infarto, né, e está apresentando um grau de exudato. Então, nós temos muitas coberturas que podemos usar na ferida desse paciente. Então, é importante a gente saber. Temos feridas que não entram aí no quesito de uma urgência e emergência, mas tem outras que entram, né? Principalmente queimaduras e feridas traumáticas, né? Dependendo do trauma dessa ferida, é uma ferida de urgência e emergência, né? Que merece aí uma atenção maior. Então, tem que ter um atendimento imediato, né? Então, é importante a gente estar esclarecendo, sabendo qual é cada ferida, classificação de cada ferida, o estágio de cada ferida, né? A condição de cada ferida, se ela é aguda, se ela é crônica. Então, isso é muito importante, pessoal. A gente teve a aula de hoje, igual eu falei, no mercado hoje nós temos muita cobertura. A limpeza da nossa ferida, antes fazia aí com iodado de gerante, né? Hoje o iodado já caiu em desuso, né? O iodo ele já caiu em desuso. A gente faz uso aí da cloroxidina de germante, que não agride tanto a pele do nosso paciente, né? Então, assim, é uma área muito importante que é de conhecimento nosso, principalmente técnico, que mexe muito com isso, né? Retirada de pontos, curativo. Então, é importante a gente par, né? De saber como classificar uma ferida, a gente saber como cuidar dela, né? A gente tem que estar se capacitando nessa área. É de suma importância, tanto para o técnico quanto para o enfermeiro. Então, pessoal, nossa aula ela se encerra aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, eu estou à disposição, tá bom? Terça-feira que vem, creio que a gente já volta ao normal. Essa semana na sexta, mas na semana que vem a programação dela é terça-feira, 2 tempos, tá? Até segunda-feira eu vou estar disponibilizando o exercício que vai ser referente a essa aula de hoje e a aula da semana passada, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Boa noite a todos e demais dúvidas vocês podem estar me procurando aí por e-mail ou WhatsApp, ok?